Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nessa aula aqui do nosso curso de matemática do ensino médio, um assunto que é importantíssimo e cai sempre, bastante, em todos os vestibulares, no Enem, enfim. Um assunto dos mais importantes, que é a função polinomial do primeiro grau ou função afim. Tanto faz usar os dois nomes aqui, beleza? Normalmente a gente fala função do primeiro grau ou só função afim, né? O nome completo é função polinomial do primeiro grau. Então a definição aqui é a seguinte, ó, lê comigo aqui. Dados A pertencente aos reais asterisco e B pertencente aos reais, denomina-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a função f dos reais nos reais, definida por f de x igual a ax mais b. Professor, não entendi nada. Não tem problema, eu te explico. Olha só, esse valor A aqui, tá? Ele é um número real asterisco, então eu estou excluindo zero. Sabe muito bem que reais asterisco é a mesma coisa que o conjunto reais todo ele, né? Menos ali o elemento zero, tá claro? E por que esse A não pode ser zero? Bom, porque para eu ter uma função polinomial do primeiro grau, eu tenho que ter esse termo x aqui na função, ó. Esse termo x ele tem que constar. E se o A for zero, você concorda comigo que esse termo aqui, ó, daria zero e desapareceria? Claro, né? E aí passaria a ser uma função o quê? Constante. Lembra da função constante do vídeo passado? A função constante é uma f de x igual a k, digamos assim. Ou pode ser igual a b também, né? Tanto faz, é um valor constante qualquer. Tá claro? Então, eu tenho que ter aquele a diferente de zero ali, né? Para que essa função aqui seja uma função do primeiro grau, para que esse termo aqui não se anule. Beleza? Então, por isso que aquele A tem que ser um número real, ou positivo ou negativo, tanto faz. Pode ser qualquer número real, só não pode ser o zero. Beleza? Já aquele número B ali, ó, né, f de x é igual a ax mais b, esse B aqui, ele pode ser um número real qualquer. Tanto faz, não tem nenhuma restrição para o valor que o B pode assumir. E aí você percebe que a função polinomial do primeiro grau, ou a função afim, ela está definida aqui, ó, com o domínio no conjunto dos números reais e o contradomínio também no conjunto dos números reais. É uma função real aí, nesse caso que a gente está considerando. Tranquilo até agora? Belezinha, né? Aqui é o seguinte, esses dois termos aqui, tá? Tanto o A quanto o B, eles têm aí nomes especiais. Esse A, eu posso dizer que ele é o coeficiente que acompanha a variável, você sabe muito bem que a variável, pelo que o nome já sugere, né, é aquilo que varia, então é o termo x aqui, né? Você percebe que é f de x, eu vou dar valores para o x aqui dentro, para eu obter valores para a função, né, que é o y. Você sabe muito bem também que a f de x ela é igual a y, certo? E, portanto, né, como eu estava falando, aquele a ele é o termo que acompanha a variável. Ele está sempre grudadinho ali no x. E ele recebe o nome, né, de coeficiente angular. A gente vai ver aí futuramente, em outros vídeos, por que recebe esse nome, coeficiente angular. Então você deve ter notado que tem a ver aí com o ângulo de alguma coisa. A gente vai ver mais para frente o que isso significa. E esse B aqui, a gente pode chamar ele tanto de termo independente, tá? Porque ele não está junto com um termo variável ali, então ele é independente, ele não varia, ele é um termo constante. Ou eu posso chamá-lo também, ó, de coeficiente, esse é o nome mais correto de se chamá-lo, né? É o coeficiente linear. A gente vai ver também por que ele recebe esse nome, assim como o A, porque ele é o coeficiente angular. Por enquanto, a gente vai apenas batizá-los dessa forma aí, tá? Então, o A é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear e o x é a nossa variável. É o valor que está variando, né, para eu poder obter o y. Então, o valor do y ele está em função do x aqui. Agora, perceba que essa função aqui ela é chamada de função do primeiro grau, porque exatamente a variável x, aqui novamente, né, ó, esse x ali, ele tem como expoente o quê? O número 1, tá? E é o maior, é a única vez que aparece o x nessa função, né? É ax mais b, pronto e acabou. Então, como o expoente do x aqui é o 1, tá? Ele é o maior dos expoentes da variável, né? Um expoente inteiro qualquer aqui, né? Então, por esse expoente ser 1, é por isso que ela é chamada de primeiro grau. Não tem nada a ver com a função ser ensinada no ensino fundamental ou no ensino médio, nada a ver. Tem gente que acha que a função do primeiro grau porque é ensinada no ensino fundamental, e a função do segundo grau porque é ensinada no segundo grau, no ensino médio. Mas não tem nada a ver isso daí, né? Vamos tirar isso da cabeça. No caso, é por causa do grau do x aqui. Tá? O grau do x é 1, então é uma função do primeiro grau. Tranquilinho até aqui?
Beleza, outra coisa muito importante é que você não deve se apegar aqui a esse termo f de x, tá? Tem gente que só consegue fazer igual Chaves, né? Só consegue calcular a função se tiver f de x igual a ax mais b. Trocou aquele f de x, trocou o x, trocou o y por qualquer outra letra, a cabeça da pessoa buga e não deve bugar. No Enem, por exemplo, eles cobram função que em vez de estar f de x, está, por exemplo, t de x, né? Uma temperatura. Esse t grande aqui seria, no caso, uma temperatura em função do x, aí uma determinada lei de formação lá. Assim como na física, por exemplo, né, tem uma fórmula que é S de t igual a S0 mais VT. Então você percebe que é uma função do primeiro grau, é uma função afim, porém não tem nada de f de x, nem de x, nem de y, é apenas S, t e v, né? Então você não deve se prender a essas letrinhas ali, tá? A gente usa f de x porque é mais conveniente chamar uma função de f, né? F de função aqui, né? Beleza? E aí convencionou-se chamar f de x igual a y e a gente ter a nossa variável ali, né, como sendo x. Mas, como eu acabei de falar e vou repetir, não se prenda a esses nomes, se prenda apenas ao formato. O formato é esse daqui, f de x igual a x mais b, beleza? Dito isso, vamos a alguns exemplos aqui embaixo, tá? Primeiramente, o que eu quero que você tente fazer aí na sua casa é que você pause o vídeo e aí tente descobrir quais são os valores a e b nessas funções aqui, tá claro? Vai lá, pausa o vídeo e tenta fazer, porque agora eu vou dar a solução. Aqui é o seguinte, ó, na letra A, o valor do A, daquele coeficiente angular ali, né, ele é o termo que acompanha aqui, ó, a minha variável x. Só que tem gente que sempre bota assim, o A vale 3x. Só que não, muita calma nessa hora, não vai cometer esse erro. O A ele é apenas igual a 3, beleza? Apenas o número entra ali, tá claro? Aquela variável x ali, ela não vai entrar, né, para o valor do A, para o coeficiente angular, beleza? Então o A é igual a 3. E o B? O B, nessa nossa função, muito fácil, muito simples, é o termo independente, é o coeficiente linear, é aquele que não tem a variável grudadinha nele. Então é o 2. O B é igual a 2 aqui. Tranquilinho? Muito fácil, muito simples, né? Então A é igual a 3, B é igual a 2 nessa letra A. Então a qualquer momento agora você pode pausar o vídeo e tentar descobrir da letra B, da letra C e da letra D. Professor, a letra B ali tá meio estranha. Não, não tá estranha não. Lembra que eu acabei de apresentar para você aqui uma fórmula da física? É exatamente essa, olha aqui, ó. S de t é igual a menos 2t mais 1. E nesse caso ali, quem é o nosso A? Quem é o coeficiente angular? O termo que está grudadinho na nossa variável. É esse termo aqui, ó. Isso aí é o menos 2, beleza? O t não vai entrar. O t é a nossa variável. Então ali vai ser menos 2, tranquilo? E o B? O B, muito fácil, muito simples, é o 1. Olha aí. Né? Então, A é igual a menos 2, o B é igual a 1. Tem que tomar muito cuidado com o sinal também. O sinal ele entra na contabilidade aqui do coeficiente angular e do coeficiente linear também. Mas, professor, ali no B não tem o mais 1. É claro, é porque eu não preciso escrever o mais aqui, né? Tanto faz eu escrever o mais ou não. Mas no número negativo, eu sou obrigado a escrever o sinal de menos. Senão, se eu escrever só o 2, né? Se eu escrever só assim o 2, ele é positivo, beleza? Então, não posso fazer isso. Letra C agora ali, né? Caraca, professor, aquela letra C ali tá meio estranha também. Claro que não, tranquilinho também, olha só. Na letra C é o seguinte, o A vale quanto? Professor, é o termo que está colado no X, não é? É isso aí. E vale quanto aqui? Mas não tem nenhum número, professor, na frente do X. Quando não tem nenhum número na frente do X, eu não posso colocar que é 0. Tem muita gente que coloca que é 0. Não, é porque ele é o 1. Né? Ele não está escrito ali, mas é o 1 ali, né? Por que não precisa escrever o 1 na frente do X? Olha só. Imagina que você tem lá, ó, 4 vezes 1, beleza? 4 vezes 1 é igual a 4. Imagina que você tem 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3. E x vezes 1? X vezes 1 é igual a x, olha aí. Então você não precisa colocar o número 1 na frente do x o tempo todo, tá? Porque o 1 ele é um elemento neutro na multiplicação. Tanto faz multiplicar por 1, concorda comigo? Então é por isso, quando não tem nenhum número grudadinho no x, ou em qualquer outra variável ou incógnita, ele é sempre igual a 1. Então, professor, o A vale 1 ali? Vale 1 aqui. Porém, não apenas 1, tem que tomar muito cuidado. Perceba que o meu sinal de fração aqui, ó, ele está também englobando tanto o menos 3 quanto o x. Então, tanto o menos 3 quanto o x estão divididos por 2. Logo, o meu A ele é 1 sobre 2, ele é meio. Tá claro para você aí? Professor, não entendi não. Olha só, repara que aqui eu poderia reescrever essa mesma função. Deixa eu apagar aqui para a gente reescrever de uma maneira diferente.
eu posso reescrever isso daqui assim, ó. Eu posso fazer o y como sendo menos 3 sobre 2 mais x sobre 2. Posso ou não posso? Eu apenas abri essa fração aqui, nessa soma de frações. É um conteúdo básico da matemática. Você pode voltar aí nas aulas de matemática básica, que você vai verificar aí nas aulas de frações por que isso aqui acontece, beleza? E daqui a gente consegue identificar claramente agora quem é o A e quem é o B. Ó. O A é o termo que acompanha o x, e, portanto, vai ser 1 sobre 2. Tá? Novamente, explicando o 1 aqui em cima é porque é o termo que acompanha o x aqui, ó, certo? E o 2 é o denominador aqui, certo? E o B? O B vale quanto? O B ali, professor, vale menos 3 sobre 2. É isso aí, ó. Tá ali, ó. Menos 3 sobre 2 é o valor do B. Tá claro para você? Beleza, né? E agora na letra D? Professor, na letra D ali tá meio diferente, né? Tá diferente, é porque não tem o B, concorda comigo? Então aqui é o seguinte, o A é o termo que tá grudadinho no X, então o A vale 2 aqui, né? Professor, e o B? O B não tá aparecendo ali, o B é 1? Claro que não, eu não posso colocar que o B é 1. Então aqui é o seguinte, o B é 0. O B é 0, que aqui eu poderia colocar muito bem 2x mais 0, concorda comigo? Então, somar com 0, o 0 é o elemento neutro da adição, né? E é por isso que o B aqui ele é 0, tá? Não vá se confundir. Se eu tivesse o B igual a 1, eu teria que somar 1 aqui, concorda comigo? E aí não seria a mesma função. Tranquilinho? Então agora a gente já conseguiu identificar quem é o A e quem é o B na nossa função afim, na nossa função do primeiro grau. Primeiro passo foi dado. Tem alguma dúvida aí? Claro que não, né? Acho que está bem explicadinho para você aí, de várias maneiras diferentes, abordando de vários jeitos diferentes. Agora o que eu quero que você faça, aproveitando essas mesmas funções aqui, é que você dê alguns valores para o x para obter a f de x em um par ordenado. E para isso, você vai fazer uso aqui, ó, de uma tabelinha. Mas, professor, tabelinha é essa? É o seguinte, amiguinho, calma aí que eu vou te explicar já já. Olha só, aqui é o seguinte, essa tabelinha aqui, você vai dar valores ali para o x, deixa eu botar aqui, ó, x, e aí você vai obter aqui, ó, um valor para f de x. Nesse nosso primeiro caso, a f de x aqui da letra A é 3x mais 2, beleza? E depois que você calcular o valor do x aqui, da função aqui, né, você vai obter um par ordenado xy. Então vamos lá, eu quero que você sempre dê os mesmos valores aqui, tá? Eu quero que você calcule ali quando x ele é igual a 2, quando x ele é igual a menos 1 e quando x ele é igual a 0. Eu quero esses três valorizinhos aí para você calcular nessa tabelinha aqui para essas 4 funções. Pause o vídeo e tente fazer agora. Bom, assumindo que você pausou o vídeo, vamos calcular agora aqui, né? É o seguinte, quando x ele valer 2, o que vai acontecer com a nossa função? Eu vou calcular a f de 2. É isso aí. Olha só, então aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 3 vezes 2 mais 2, concorda comigo? E quanto que dá 3 vezes 2 mais 2? Ora, aqui vai dar 6, primeiro eu resolvo a multiplicação, né? Então vai dar 6 mais 2, que dá 8. Bem explicadinho aqui para você, beleza? Então aqui vai ser o seguinte, ó, quando o x ele vale 2, o y vale 8. Logo eu consigo determinar aqui meu primeiro par ordenado. Quando o x é 2, y é 8. Tranquilinho de obter, é ou não é? Agora vamos calcular ali, ó, quando o x ele vale menos 1. Quando o x ele vale menos 1, eu vou calcular aqui a f de menos 1. Ou seja, vai ser 3 vezes menos 1 mais 2. Quanto vai dar isso daqui? 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E menos 3 mais 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1, né? Professor, pode dar valores iguais ali? Claro que pode, não tá, nada impede que dê, né? Então ali vai ser o x igual a menos 1, o y igual a menos 1 também. Tranquilo? Aí como eu pedi para você calcular outros valores ali, né? Vamos dar uma esticadinha nessa tabela. Para fazer agora quando o x ele vale 0. Quando o x vale 0, eu vou ter que calcular aqui a f de 0, ou seja, 3 vezes 0 mais 2. Isso aqui vai dar quanto? Ó, 3 vezes 0 dá 0 e 0 mais 2 vai dar 2. Ou seja, quando o x ele vale 0, o y vale 2. E esses pontos aqui, ó, esses pares ordenados, eles são muito importantes na hora que você for aprender a construir o gráfico dessa função. Tá? Você pode jogá-los no plano cartesiano, e aí como é uma função real, você vai ligar esses pontinhos aqui e vai perceber que vai dar uma reta. A gente vai voltar para o assunto do gráfico daqui a pouquinho. Não é difícil. O ideal é que você, com a prática, comece a fazer esses cálculos todos aqui, ó, que a gente fez, ó, todos esses cálculos, de cabeça, para você ganhar tempo, né? Quanto mais rápido você fizer esses cálculos, melhor, mais tempo você ganha, né? Menos tempo você perde botando tudo isso daqui dessa forma. Tranquilo? Cálculo mental é muito importante, é deveras importante. Vamos lá então, vamos calcular a letra B. Então aqui na letra B, você percebe que a minha variável, né, o termo que vai variar, para qual eu vou dar valores, é o t. Aqui é o t, e eu vou calcular a s de t.
beleza? A S de t vai ser menos 2t mais 1. E isso aqui vai me gerar um par ordenado. Quando eu jogar valores para o t, eu vou obter valores para o s. Dessa forma aí, é ou não é? Agora vamos lá. Como eu quero que você calcule para t igual a 2 menos 1 e 0, vamos fazer isso daqui. Ó. Quando t valer 2, eu vou calcular a s de 2. Isso vai ser igual a menos 2 vezes 2 mais 1. É ou não é? Olha aqui, ó, no lugar do t, eu coloquei o valor dele, que é 2. É só substituir pura e simplesmente. Então, a s de 2 vai ser igual a quanto? Ó, aqui vai dar menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Ou seja, quando o meu t ele é igual a 2, o meu s ele é igual a menos 3. Tranquilinho. Vamos calcular agora quando t valer menos 1. Quando t valer menos 1, eu vou calcular a s de menos 1 aqui. S de menos 1 vai ser menos 2 vezes menos 1, né? No lugar do t eu coloco o valor dele, que é menos 1, mais 1, certo? Muito fácil, muito simples. E aqui vai ficar o seguinte, ó, menos com menos vai dar mais, porque aqui é uma multiplicação, e 2 vezes 1 dá 2. Então vai dar 2 positivo mais 1, que é igual a 3, certo? Então aqui eu vou obter o par ordenado, menos 1 para o t e 3 para o s. E finalmente, quando o t for 0, eu vou calcular a s de 0, que vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 1. Isso daqui vai ser igual a 0, né? Porque menos 2 vezes 0, qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. E 0 mais 1 é igual a 1, pura e simplesmente. Então, quando t for 0, o s é igual a 1. Aqui eu obtive esse par ordenado. Tranquilinho? Sacou como funciona? É muito fácil e muito simples. Você joga valores dali para o t para obter o valor da s de t. Ou, de maneira genérica, você joga valores para o x para obter a f de x ali. Mas, professor, pode acontecer de um caso contrário, de eu ter o valor da s de t e aí calcular o t? É claro que pode. Pode acontecer isso sim. Então, por exemplo, aqui, ó, digamos que você saiba que a s de t é igual a, digamos, menos 2. E aí você vai precisar calcular o valor do t. Quanto vale o t se a s de t é igual a menos 2? Tranquilinho, muito fácil, muito simples. Acho que você já deduziu que tem que substituir onde deve ser substituído. Então, se eu sei o valor da s de t, que é menos 2, eu vou substituir. Eu vou colocar aqui, ó, no lugar da s de t, eu vou colocar menos 2 igual a menos 2 vezes t, eu não sei o valor do t, né? É isso que eu quero calcular, então vai ficar menos 2 vezes t mais 1. Agora você percebe nitidamente que eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver aqui. Então, isso daqui vai dar igual a quanto? Vou resolver aqui de branco, ó. Isso daqui vai implicar no seguinte. Eu vou passar esse mais 1 lá para o lado esquerdo. Então, você sabe muito bem que ele vai inverter a operação dele, vai subtraindo. E aí vai ficar menos 2 menos 1, vai dar menos 3, né? Então, menos 3 igual a menos 2t. E, finalmente, para poder calcular o valor do t, eu tenho que fazer o quê? Jogar esse menos 2 para o outro lado. Esse menos 2 está multiplicando t, vai passar dividindo. Então, vai ficar t igual a menos 3 dividido por menos 2, ou seja, menos com menos na divisão vai dar um número positivo, então vai ficar 3 sobre 2. E aí, isso gera também para mim um par ordenado. É ou não é? Olha só. Quando o t for 3 sobre 2, a gente acabou de calcular aqui, a nossa s de t é igual a menos 2. Professor, agora entendi tudinho. Beleza, essa é a intenção aqui do nosso curso da matemática do ensino médio, você fique por dentro completamente da matemática. Então, tanto faz. Se eu souber o valor do y e quiser calcular o x, eu posso muito bem calcular dessa forma aí numa equaçãozinha do primeiro grau dentro da função do primeiro grau, né? Ou função afim. Só que o mais normal, assim, o mais usual é que você dê valores para o x para obter o y, né? Então, a não ser que o problema te dê exatamente o valor do y, aí você vai ter que substituir lá bonitinho e calcular como eu fiz aqui em cima. Beleza, galera? Então, tá bem explicadinho para você com todos os detalhes esses esquemas aí, né? Agora vamos para a letra C. Para a letra C eu tenho ali, ó, o x, vai voltar para o x e y, né? Eu tenho ali o x, e aí eu vou ter o y, que é a mesma coisa que f de x, né? Você já sabe, vou voltar a repetir que f de x é igual a y, certo? Então, tanto faz eu escrever f de x ou y, a gente normalmente escreve f de x aqui para poder facilitar exatamente, para a gente saber, ó, quando o x vale tanto, o y vale tanto, né? Então, a gente costuma escrever a f de x dessa forma. Então, aqui eu vou colocar y igual a menos 3 mais x sobre 2. Isso vai me gerar o par ordenado xy. Então, vamos lá, ó. Primeiro eu vou calcular aqui para quando x valer 2. Quando o x vale 2, o meu y ali vai valer quanto? É só substituir. Vamos fazer o cálculo mental aqui para a gente ver quanto que dá. Olha só. Se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, vai ficar menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Então vai dar menos 1 sobre 2. Olha aí.
Então vai ficar menos 1 dividido por 2 aqui. Então já obtenho o nosso par ordenado, que quando x vale 2, o nosso y vale menos 1 sobre 2. Tranquilinho, né? E quando o nosso x valer menos 1? Quando o x valer menos 1, o y vai valer quanto aqui? Ó? Tentando fazer cálculo mental de novo. Menos 3 menos 1. Professor, por que menos 1 ali não é mais? Olha só, vamos lá. Aqui vai ficar menos 3 mais um menos 1, né, que é o valor do x. E aí você sabe muito bem que eu vou aplicar aqui a regra da multiplicação, porque aqui é como se fosse um mais 1 vezes menos 1, né? Quando não aparece nenhum número ali na frente é porque é o 1. Então eu aplico esses sinais aqui, eles estão se multiplicando. E aí você sabe muito bem, ó, mais com menos vai dar menos. É por isso que fica menos 3 menos 1 aqui direto, beleza? E daí eu posso fazer a conta bem tranquilinho, menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Então, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2 aqui. Então, quando o x ele for menos 1, nosso y será menos 2, beleza? E, finalmente, quando for 0, o x, né, o y aqui vai ser igual a quanto? Ó, menos 3 mais 0 vai dar o próprio menos 3, então vai ficar menos 3 dividido por 2. Professor, posso escrever na forma de número decimal? Claro que pode. Você pode colocar menos 1,5 aqui, sem problema algum, né? E aqui seria o quê? Ó? Quando o nosso x for 0, o nosso y vai ser ou menos 3 sobre 2 ou menos 1,5. Tanto faz a maneira como você escreve aquele número ali, né? Vamos fazer ali a nossa última, a letra D. Ó. Então aqui eu vou dar valores para o x e vou obter a f de x igual a 2x, o dobro do x, né? Então eu vou ter aqui o par ordenado xy. Vamos lá então, quando x valer 2, essa função aqui você percebe nitidamente que ela está relacionando o x com o seu dobro. Então é só multiplicar por 2, né? Logo eu posso fazer os cálculos mentais aqui de maneira muito fácil e muito simples. Ó, f de 2 vai ser o dobro de 2, que vai dar 4. Então quando x for 2, o y vai ser 4. Tá aí, ó. Quando x for menos 1, aqui eu vou calcular f de menos 1 e o dobro de menos 1 vai ser menos 2. É isso aí. Logo aqui eu vou ter, ó, quando x for menos 1, y é menos 2. E, finalmente, quando x for 0, a nossa f de 0 ali, o dobro de 0 é o próprio 0, né? 2 vezes 0 dá 0, então vou ter o par ordenado 0, 0, que é o que sempre vai acontecer nesse tipo de função aqui, ó, tá? Que é chamada de função linear, que é a função que não tem o b, beleza? A gente vai ver mais tarde sobre isso daqui também. Esse tipo de função, ele sempre vai passar no ponto 0, 0, ou seja, vai cruzar a origem do nosso plano cartesiano, onde o eixo do y encontra o eixo do x. Esse gráfico vai sempre cruzar, seja assim, na crescente ou na decrescente, beleza? Mas por enquanto a gente não falou de gráfico ainda. Vamos com muita calma nessa hora, porque você vai aprender tudo bem detalhadinho aqui sobre função polinomial do primeiro grau. Vamos agora aqui, para encerrar nossa aula, vermos uma aplicação da função polinomial do primeiro grau. Tem uma aplicação muito legal aí na física, né? Que é o seguinte, é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Assim como eu havia falado aí no quadro anterior, né? Aqui eu tenho que o espaço em função do tempo, ele é igual ao espaço inicial somado com a velocidade escalar vezes o tempo. É isso aí, isso é o movimento uniforme. Você pode acessar aí as aulas de física, eu recomendo fortemente o canal do professor Ives Urquiza, Física Total, ele tem a plataforma também, muito legal, vale a pena visitar. E no movimento uniformemente variado, a velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial, v0, mais a aceleração escalar multiplicada pelo tempo. Beleza? E novamente, né, é uma aula de física, você pode ir lá nas aulas de física, procurar o seu professor favorito, eu recomendo o Ives Urquiza, e estudar sobre o movimento uniformemente variado, o movimento uniforme, que você vai verificar que tem aplicação aí. A função afim estará lá presente. Função afim ou função no primeiro grau, né? Beleza? Aí você vai ver que você vai reestudar, você vai revisar toda essa matéria de função afim em física de novo. Agora vamos aqui para algumas observações muito importantes. Olha só, a primeira delas é a seguinte, ó. Seja uma função, né, dos reais nos reais definida por f de x igual a x mais b, ou seja, a nossa querida função do primeiro grau ou função afim. Se o a é igual a 1 e o b é igual a 0, temos f de x igual a x, que é denominada função identidade. Professor, o que isso quer dizer? Ela é função identidade porque para todo valor que eu jogar ali para o x, o meu y vai ser o mesmo valor do x. É como se fossem irmãos gêmeos. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser calcular f de 1, eu vou ter isso igual a 1, que no lugar do x eu vou substituir, né? Então, meu y é igual a 1, e isso gera o par ordenado 1 e 1, beleza? Se eu quiser calcular a f de menos 2, isso vai dar igual a menos 2, e vai me gerar o par ordenado menos 2 e menos 2. Tranquilo? Então você percebe que a identidade é exatamente por isso. Ó, o mesmo valor do x é o valor aqui do y. Tá claro? Isso acontece quando o nosso a
o coeficiente angular é igual a 1, tá? Aqui vai ficar igual a 1, e o b for igual a 0. Não vai ter o b aqui, né? Então vai ficar f de x igual a x, né? O nosso a é igual a 1, 1 vezes x é igual ao próprio x, eu não preciso escrever aquele 1 ali. Então nesse caso nós temos a função identidade, que é importantíssima aqui pra gente. Mais tarde a gente vai ver melhor aí essa função. E uma outra observação que eu faço aqui também, observação número 2, é essa daqui, ó. Seja uma função dos reais nos reais, definida por f de x igual a ax mais b, ou seja, a nossa função afim. Se o b for igual a 0, nós temos f de x igual a vezes o x, que é denominada função linear. Então você percebe que a função identidade, que nós acabamos de ver, né, que é f de x é igual a x, o nosso a aqui ele é igual a 1, certo? E o nosso b ele é igual a 0. Então a função identidade, que é essa daqui, ó, ela é um caso particular de função linear, que por sua vez é um caso particular de função afim de função do primeiro grau. Tá? Então é um caso particular porque o b aqui ele é igual a 0. Beleza? E a função linear ela tem aquela particularidade que eu falei anteriormente de sempre passar na origem do nosso plano cartesiano, ou seja, no ponto 0, 0. Sempre vai passar nesse ponto aqui essa função. Exatamente por quê? Porque quando eu calcular a f de 0, quando x for 0, o que eu vou ter ali vai ser a vezes 0, que vai dar o próprio 0, né? Então vai sempre passar no ponto 0, 0. Beleza? Então essa daqui é a peculiaridade da função linear. Ela acontece quando o nosso b ele é igual a 0. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho agora de gráfico aqui? Então aqui é o seguinte, ó. Vamos esboçar o gráfico das funções do primeiro grau abaixo. Então aqui eu dei 4 funções e a gente vai esboçar todas elas nesse mesmo plano cartesiano aqui. Beleza? Para fazer isso, primeiramente eu vou ter aqui a minha tabelinha de valores, tá? Que você já conhece bem. E eu vou dar ali valores para o x para obter então o y inteiro par ordenado e a gente vai marcando no plano cartesiano. Então aqui na letra A eu tenho a f de x igual a x mais 1. Logo aqui, ó, x mais 1, né? Vamos dar um valor para o x aqui, por exemplo, x igual a 1. Tá? Então eu vou calcular a f de 1. E aí, fazendo de cabeça, 1 mais 1 é igual a 2. Então vou ter o par ordenado aqui, x igual a 1, y igual a 2. Marcando aqui no plano cartesiano, tá? Considerando aqui como sendo uma unidade, ó, 1, aqui está o 2, né, etc. Eu vou ter ali, ó, quando o x é 1, tá bem aqui, o y é 2, 1, 2. O ponto vai estar bem aqui assim, né? Aqui, ó, o y é igual a 2. Vai estar bem aqui o nosso pontinho. Depois eu posso dar um outro valor para o x ali, digamos o valor negativo, menos 2. Então a f de menos 2 aqui, ela vai ser igual a menos 2 mais 1, que vai dar menos 1, certo? Então aqui, ó, o x é menos 2 e o y ele é igual a menos 1. Marcando aqui no nosso plano cartesiano, quando o x ele é menos 2, o y é igual a menos 1, então vai ficar bem aqui o ponto, ó. Certo? Bem aqui, aqui está o menos 1. Bem aqui o pontinho. E eu posso continuar dando outros valores ali. Porém, uma peculiaridade que eu vou falar para você aqui sobre o gráfico dessa função aqui, a função do primeiro grau, é que ela é sempre uma reta. E para a gente determinar uma reta, a essa altura talvez você já saiba, eu preciso apenas de 2 pontos. Se eu der um único pontinho, nesse ponto passam infinitas retas. Tranquilo? Pode ser um número infinito aqui de retas. Agora, se eu te der 2 pontos, ó, esse e mais esse, tem apenas uma única reta que passa por esses 2 pontos. Ela e somente ela. Tá claro? Então, para determinar o gráfico de uma função afim, eu preciso apenas de 2 pontos. Então, dei 2 valores para o x aqui, obtive 2 valores para o y, tenho esses 2 pontinhos que eu já marquei no plano cartesiano, já posso determinar o gráfico dessa função. Tá? Então, vai estar mais ou menos aqui assim, ó, o gráfico da nossa função afim. Botei o gráfico aqui da mesma cor correspondente ali azul, para a gente poder comparar depois, beleza? E aí eu já vou aproveitar aqui para te dar mais uma outra dica importantíssima, tá? Tem 2 valores aí básicos de uma função, né, função polinomial do primeiro grau aqui no caso, que você pode calcular de maneira muito fácil, muito simples. O primeiro deles é quando x for igual a 0. Então, sempre que você precisar de 2 pontos aí de uma função polinomial do primeiro grau, joga o x igual a 0, que já sai de cara o valor do b aqui, ó. Ou seja, no eixo do y aqui, tá? Ele vai sempre cortar o eixo do y no valor do b, que naquele caso ali é o 1. Tá claro? Então é por isso que o b ele é o coeficiente linear. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Mas a princípio você vai aceitar aí que o gráfico de uma função do polinomial do primeiro grau vai sempre cortar o eixo do y nesse ponto aqui que equivale ao b, certo? Então você joga o x igual a 0, que sai na cara, na lata, que já sai o valor do b, né? Porque vai ficar 0 aqui, vai ficar apenas o b. Então vou ter o ponto ali, ó, 0 e 1. Tá? Eu nem calculei aqui, vamos calcular. Ó. A f de 0 seria igual a 0 mais 1, que seria 1, exatamente o que eu pensei, né?
E o outro pontinho ali, essencial, é quando a própria f de x é igual a zero. Tá claro? Então vamos fazer aqui, ó, 0 seria igual a x mais 1. Aí a gente calcularia o valor do x. Quanto tem que valer o x aqui? Para que isso dê zero? Tem que ser menos 1, né? Já que menos 1 mais 1, ou 1 menos 1, vai dar igual a zero. Então x tem que ser igual a menos 1. Beleza? Então aqui, ó, quando x é menos 1, a nossa função, o nosso y, ele é igual a zero. E esse ponto ele é chamado de raiz ou zero da função, que a gente vai ver também depois aqui no nosso curso. Portanto, aqui, ó, quando x for menos 1, o y vai ser zero. E esse ponto é importante porque é onde o gráfico ele vai cortar o eixo do x, olha aqui. Né? Quando x é menos 1, o y ele é zero. Então, com esses dois pontinhos aqui singelos, ou seja, quando x é igual a zero e quando y é igual a zero, vamos botar aqui, ó, quando x é igual a zero e y é igual a zero, nós já temos os dois pontinhos que são muito importantes e eu já consigo determinar nossa reta ali. Beleza? Vamos fazer a letra B, C e D baseado nessa nossa dica matadora aqui do professor Rafael Procópio, tá? Mas antes de fazer aqui a letra B, C e D, repara que não importa, eu posso dar infinitos valores aqui para o x, obter infinitos valores para o y e todos eles, todos, sem exceção, vão ficar sobre essa reta aqui. No caso, claro, se eu considerar a mesma função aqui, né? f de x igual a x mais 1, sempre vai dar todos os pontinhos por cima dessa reta. É por isso que eu faço uma reta, ela é uma função real. Eu estou considerando aqui essas funções como sendo f de r em r. É por isso, então, que eu tenho essa reta contínua aqui, infinitos pontinhos em cima dessa reta. Tá claro para você aí? Vamos fazer, então, as outras, a B, C e D? Vamos lá, então, utilizando essas dicas matadoras do professor Rafael Procópio para você se dar bem aí na matemática e conseguir a sua nota alta. É isso aí, vamos juntos. Então, aqui é o seguinte, ó, na letra B, tá ali em verde, eu vou fazer 2x menos 1. Deixa eu apagar aqui para não confundir, né? 2x menos 1 é a f de x. Então, 2x menos 1. Vamos lá, então. Se eu der o x igual a zero, né, como a gente acabou de ver, né, a gente vai dar esses dois valores, o x igual a zero e o y igual a zero, aqui eu vou ter a f de zero, que você já sabe muito bem agora que vai dar o valor do b, beleza? Por quê? Vai ser 2 vezes 0 que dá 0 e vai sobrar apenas ali o menos 1. Então, 0 para x, menos 1 para o y. Já posso localizar esse pontinho aqui, né? Então, no x aqui está no 0, está aqui, né? E no y está no menos 1 aqui embaixo. Esse gráfico vai cortar bem aqui assim, beleza? Agora eu preciso de mais um pontinho para determinar essa reta. E para isso eu vou usar o y igual a 0. Então eu vou fazer aqui, ó, 0 igual a 2x menos 1. Ora, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, basta eu jogar esse menos 1 aqui lá para o outro lado, ele vai positivo, né? Então vou ter 1 igual a 2x, e logo o meu x ali vai ser igual a 1 sobre 2. Vou passar esse 2 aqui que está multiplicando, dividindo lá para o outro lado. Então vai ficar 1 sobre 2. Então, quando o meu x ele é 1 sobre 2, que a gente acabou de calcular, o nosso y ele é 0. Eu vou ter a raiz da função aqui. Então esse gráfico vai passar bem aqui, assim, ó, no meio entre 0 e 1, né? Bem aqui, ele vai cortar o eixo do x aqui, ó. E agora, como eu tenho esses dois pontos aqui, eu já posso esboçar o meu gráfico. Repara comigo que esse gráfico vai fazer exatamente esse desenho aqui, ó. Aqui assim. Esse vai ser o desenho do nosso gráfico. É uma reta que vai passar por esses dois pontinhos aqui que nós determinamos. É ou não é? Beleza? Vamos fazer agora a letra C, continuando ainda com essas dicas matadoras. A letra C ali é o seguinte, ó, eu tenho a f de x igual a menos 1 menos x. Vamos lá. Menos 1 menos x. Então aqui é o seguinte, quando x for 0, eu vou ter f de 0 igual a quanto? Igual a esse valor aqui que é o b, né? Aqui o a é negativo aqui no caso, tá? Mas aí quando for 0, menos 1 menos 0 vai dar o próprio menos 1. Então aqui, ó, 0 e menos 1, beleza? Onde está esse pontinho? Ora, quando x é 0, o y é menos 1. Vai passar por esse mesmo ponto aqui, ó, beleza? Porque você percebe exatamente que o b aqui da letra B e esse b aqui da letra C, ó, eles são iguais, tem o mesmo valor, menos 1 e menos 1. Agora perceba que eu vou calcular o pontinho agora aqui, o outro ponto, para quando a função for igual a 0, f de x igual a 0. Então vou colocar ali, ó, 0 igual a menos 1 menos x. Basta calcular agora o valor do x aqui para poder determinar esse nosso novo ponto. Então aqui vai ser o seguinte, ó, passando esse menos 1 para lá, somando, eu vou ter o 1 positivo igual a menos x. Ora, se menos x é igual a 1, isso quer dizer que o x é igual a quanto? É isso aí, o x é igual a menos 1 aqui, né? Então, quando x for menos 1, o nosso y ele é igual a 0. Então, aqui vamos botar aqui, ó, x é menos 1, y é 0. Logo, esse gráfico vai cortar o eixo do x aqui, ó, quando x for menos 1. Bem aqui assim, né? E aí ele vai ter esse formato aqui, ó. Esse vai ser o formato do nosso gráfico aqui da letra C. Olha aí. E, finalmente, a letra D, f de x igual a menos 2x. Você percebe que é uma função o quê?
linear. É isso aí, porque ela não tem o b. A gente acabou de ver aquela observação, né? Repara que o nosso b aqui é 0 e, portanto, eu já sei que essa função necessariamente vai ter que passar no ponto 0, 0. Foi isso que a gente viu na observação passada. Ela vai passar bem aqui nesse meio, ó, onde o eixo do y encontra o eixo do x aqui. Ó, vai passar bem aqui. Mas vamos lá, vamos calcular para a gente ter a certeza disso. Ó, aqui vai ser menos 2x. Então, quando x for igual a 0, a minha f de 0 vai ser menos 2 vezes 0, que dá o próprio 0. Olha aí. Então, eu vou ter o par ordenado aqui 0, 0. E quando o nosso y for 0, eu nem preciso calcular, porque já sei que vai dar 0, porque aqui vai estar o ponto 0, 0. Quando o y for 0, o x vai ser 0 também. Professor, então já tem os dois pontos? Claro que não. Eu só tenho um pontinho aqui. Eu vou ter que dar um outro valor qualquer agora aqui para o x para determinar o segundo ponto, né? Então, digamos, menos 1. Quando o x for menos 1, vou calcular a f de menos 1, que vai dar o menos 2 vezes menos 1. Vou trocar o sinal aqui, né? Menos com menos dá mais. Vai dar 2. Então, quando o x for menos 1, o y é 2. Vai passar por esse ponto aqui, ó. X é igual a menos 1, y é igual a 2. Vai passar bem por aqui assim, né? Aqui, ó. E aí agora eu já tenho os dois pontos, basta alinhá-los e traçar a reta. Perceba que essa reta vai ser bem aqui assim, ó. Tá aqui a nossa reta da letra D desenhada em laranja. E aí você consegue comparar exatamente esses gráficos aqui. A gente vai falar melhor sobre gráficos em vídeos mais para frente, tá? Mas só dando uma palhinha aqui para vocês, ó. Sempre que o valor do A for um valor positivo, tá? O A for maior do que 0, como acontece aqui na letra A, ó, repara que o A aqui é igual a 1, né? E na letra B também acontece isso, o A é igual a 2, são todos valores positivos, maiores do que 0. As funções aqui são crescentes, olha aqui, ó. O gráfico do A é em azul, olha aqui, ó, o gráfico crescente, certo? Quando o x aumenta, o y aumenta junto. E a letra B acontece a mesma coisa, o gráfico ele é crescente. Já na letra C e na letra D, repara que o A ele é negativo, olha aqui. O A ele é menor do que 0. E o que acontece quando o A é menor que 0? Olha só o formato do gráfico, ficou ao contrário. Os gráficos são decrescentes. A gente vai ver isso melhor depois. Tá? Foi só uma palhinha para você aí. Então vamos continuar aqui com os nossos estudos, vendo agora sobre a lei de formação da função afim, a função do primeiro grau. Beleza? Que é o seguinte, ó. Obtenha a lei de formação da função do primeiro grau que passa pelos pontos. E aí você tem aqui, ó, letra A e letra B, eu dou 2 pontinhos, e aí você tem que determinar a lei de formação. Mas, professor, o que é lei de formação? Um troço estranho é esse aí. É o seguinte, eu já mostrei para você que a função do primeiro grau, ela tem o formato f de x igual a ax mais b. É ou não é? Essa daqui é a lei de formação geral, de uma função afim. O que eu quero aqui é a específica. Qual é a função que vai me retornar esses 2 pontinhos aqui? Então, como é que faz isso? Ó, vamos fazer a primeira ali, a letra A, né? Eu quero uma função que passe pelo ponto 2 para x, 3 para y e 3 para x, 5 para y. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter 2 pontinhos, né? Isso quer dizer que eu vou calcular duas f's aqui, né? Eu sei que a f de 2, olha aqui, ó, f de 2 vai dar o valor 3 ali. É ou não é? Então, isso daqui, ó, é o seguinte. Eu vou ter que 3 é igual a A vezes 2 mais B. Professor, calma. Entendi nada. Boiei, viajei. Tô boiando aqui nessa questão. Ora, aqui é o seguinte, ó. Eu não tenho aqui o valor do x e aqui eu não tenho o valor do y. Então, eu apenas substituí aqui na forma geral da função do primeiro grau, né? Você repara que no lugar do x eu coloquei o 2, então f de 2. E isso vai ser igual a 3. O valor retornado, que é o y, foi igual a 3. Essa é a primeira parte aqui, né? A segunda parte eu apenas coloquei nesse formato aqui, beleza? Olha só, a f de x não é igual a 3? Sim. Então, no lugar da f de x, eu coloquei aqui, ó, 3, beleza? Aqui da f de x, né? Igual a ax mais b. Ax mais b, então no lugar do x aqui, eu sei que é o 2 que eu quero, né? Ó, o x vale 2 aqui nesse caso, então por isso que eu coloquei a vezes 2, mais o b, que eu não sei quanto vale ali, né? O que eu quero saber é o valor exatamente do a e do b para poder determinar essa função aqui, é ou não é? Porque, por exemplo, ó, digamos que eu tenho uma função aqui, f de x igual a 4x menos 8, tá? Tudo que eu preciso para determinar uma função do primeiro grau são esses dois valores aqui, ó, do a e do b. Sabendo o valor do a e o valor do b, eu tenho a lei de formação da função completinha aqui, é ou não é? Portanto, é o que eu vou calcular agora ali, né? Saber o valor do a e o valor do b. Então vamos lá, para a primeira ali já montei o esqueminha. Vamos para a segunda agora aqui, ó, vou fazer de verde. O que eu quero saber aqui no segundo ponto, ó, é a f de 3. Ó. O x vale 3 e o y vale 5. Então aqui o que eu quero é a f de 3, que eu sei que dá igual a 5. Fazendo pelo mesmo princípio, né? Vou substituir agora aqui esse 5, vou colocar no lugar da f de x. Então aqui vai ficar 5 igual
ax mais b. Só que o x aqui eu já sei que vale 3. Então vai ficar a vezes 3 mais b. Agora perceba que eu posso reorganizar isso daqui, porque a vezes 3 é a mesma coisa que 3a, propriedade comutativa da multiplicação. E da mesma forma, a vezes 2 é igual a 2a. E aí você percebe que eu tenho aqui um sistema, é um sisteminha para resolver, é isso aí. E ele vai ser resolvido de maneira muito fácil e muito simples quando eu multiplicar aqui, ó, digamos, pode ser tanto a primeira quanto a segunda, né? Vou multiplicar essa primeira aqui por menos 1. Para que eu faço isso? Para poder tornar esse b aqui negativo e poder simplificá-lo, que aí eu vou ficar com apenas uma incógnita e vou descobrir o valor do a, beleza? Então vamos lá, como eu multipliquei a primeira equação por menos 1, o que eu vou ter aqui são esses valores todos negativos, ó, menos 3, aqui eu vou ter menos 2, troco o sinal de todo mundo, né? E ali em vez de mais b eu vou ter menos b, beleza? Multipliquei por menos 1, acontece isso. E agora o que eu posso fazer ali é somar essas duas equações. Quando eu somar, menos b mais b vai dar 0. Aqui, ó, menos 2a mais 3a vai me dar o próprio valor do a. E o a vai ser igual a quanto? Ó, vai ser igual a menos 3 mais 5, que dá 2, né? Menos 3 mais 5 é igual a 2. Tá aí o valor do a. Então, eu já determinei o valor do a. Então, já sei que é naquela nossa letra a ali, vou fazer de azul, a f de x ela é igual a 2x mais b. Falta determinar o valor do b ainda, né? Para eu ter a lei de formação completa. Para isso, eu vou escolher uma das duas equações, pode ser a primeira ou a segunda, para substituir o valor do a e aí determinar o valor do b. Tá? Então, eu vou escolher essa segunda equação aqui. Tá? Então, vai ser o seguinte. Eu vou fazer ali, ó, 5 igual a 3 vezes o a, só que o a já calculei que é igual a 2, né? Mais o b. Então, 3 vezes 2 dá 6. Logo, eu vou ter ali, ó, 5 igual a 6 mais b. E para finalizar, para calcular o valor do b, esse 6 vai lá para o outro lado, ele vai subtraindo, então vou ter 5 menos 6, que dá menos 1. O nosso b aqui, ó, ele é igual a menos 1, certo? E, portanto, agora está completinha a nossa função ali do primeiro grau, né? Vai ser f de x igual a 2x menos 1. Ax mais b, calculei o valor do a aqui, é 2, calculei o valor do b aqui, ó, é igual a menos 1, basta substituir. Então, a nossa f de x, a lei de formação, é igual a 2x menos 1. Quer fazer a prova real para ver se realmente passa naqueles dois pontos ali? A gente pode fazer a prova real aqui, ó, muito fácil, muito simples. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu vou calcular ali, ó, a f de 2, para poder ver se esse x aqui igual a 2 vai me retornar um y igual a 3. Então, isso vai ser igual a 2 vezes 2 menos 1, certo? Porque eu tenho aqui, ó, 2x menos 1, então no lugar do x vai entrar o 2, né? E aqui eu vou ter o seguinte, 4 menos 1 dá igual a 3. Retornou exatamente aquele par ordenado, 2 para x, 3 para y. Vamos ver aqui nesse nosso segundo pontinho, ó, a f de 3, certo? F de 3, porque o x é igual a 3 aqui, né? Vai ser igual a 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 1 dá 5. Tá aí o nosso par ordenado, 3 para x, 5 para y, então passou exatamente naqueles dois pontinhos, logo eu tenho certeza plena que essa função aqui é exatamente a que eu estava procurando, 2x menos 1. Tranquilo? Deixa eu escrever aqui então do lado, ó. F de x é igual a 2x menos 1. Tranquilo aí para você? Beleza, né? Fizemos passo a passo. Vamos agora fazer aqui a letra B. Na letra B, o princípio é exatamente o mesmo. Aqui, ó, o que eu vou ter é o seguinte, eu vou ter a f de 1, né? Ó, porque o x é igual a 1, então a f de 1 é igual a menos 1, que é o valor do y, beleza? Então aqui eu posso muito bem fazer da seguinte forma. Como eu sei que a forma geral aqui da função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b, eu já tenho o valor da f de x aqui, ó, ela dá menos 1, vai ser o seguinte, ó, menos 1 vai ser igual aqui a vezes o x vale 1, então a vezes 1 vai dar o próprio a, né? Mais b. Beleza? Compreendeu o que eu fiz aqui? Tranquilinho, só substituir. No lugar da f de x, eu coloquei o menos 1, que é o valor dela, tá aqui, ó, menos 1, igual a vezes o x, só que o x aqui é 1, né? Então, o a multiplicado por 1 dá o próprio a, mais o b. E aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa, só que aqui com esse segundo pontinho, né? A f de menos 1 dá igual a 2. Logo, o que eu posso escrever aqui é o seguinte, é 2 igual a menos a. Professor, por que menos a? Porque vai ficar a vezes menos 1, né? O x é menos 1, a vezes menos 1 vai dar o menos a, né? Mais b. Agora perceba que eu posso somar as duas equações ali, né? E aqui eu vou ter o seguinte, quando eu somar, eu percebo que aqui eu tenho a menos a, já vai simplificar direto. Então aqui eu vou ter o seguinte, menos 1 mais 2 vai dar 1 positivo, né? Igual a 2b, né? B mais b dá 2b, beleza? Então o valor do b agora aqui, ó, muito fácil, muito simples, é só passar o 2 dividindo lá para o outro lado, vai dar meio. O b ele é igual a 1 sobre 2. Tranquilo? Já encontrei o valor do b.
Agora eu quero encontrar o valor do A, né, para poder determinar aqui, ó, ax mais b, já tem o valor do b, falta o valor do A. Para isso eu vou escolher a equação de cima aqui para substituir. Vou trocar o b lá em cima e aí calculo o valor do A, tá? Vou ter menos 1 igual a A mais meio, assim, né? Para descobrir o valor do A, passo esse meio lá para o outro lado. Então o que eu vou ter aqui vai ser que o A é igual a menos 1 menos meio. Quanto que dá menos 1 menos meio? Dá menos 1,5, professor. É isso aí, dá menos 1,5, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2. Tá? É só uma subtração de frações aqui, né? Calcular o IMMC, que você vai ver que vai dar menos 3 sobre 2, que é o valor do A. Tá claro aí? Então já sabe escrever a nossa função? A nossa função aqui, ó, f de x, ela vai ser igual a menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. X, que é o valor do A, né? AX aqui, né? Mais o B. O B vale meio. Então vai ser mais 1 sobre 2. Beleza? Tá aí a nossa função da letra B. Então vamos escrevê-la ela ali do lado, né? Essa função aqui a gente acabou de calcular. F de x igual a menos 3 sobre 2. X mais meio. Tá duvidando que essa função louca aqui retorne esses dois pontos? Vamos calcular aqui, ó, a f de 1 primeiro. Por que f de 1? Porque aqui o x vale 1, né? Vamos ver se vai dar menos 1 o resultado. Aqui eu vou ter menos 3 sobre 2 vezes 1 mais 1 sobre 2. Isso é igual a quanto? Ó, multiplicar por 1 não vou alterar nada aqui, certo? Então eu vou ter menos 3 sobre 2 mais meio. Tá claro? Os denominadores são iguais, posso efetuar a soma aqui em cima. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Exatamente aquele par ordenado. Quando x vale 1, y vale menos 1. Tá aí aquele par ordenado ali, né? Agora vamos calcular aqui para o nosso segundo par ordenado. Ou seja, a f de menos 1. Para f de menos 1, eu vou ter que ter um y igual a 2. Vamos ver se vai dar 2 ali, né? Menos 3 sobre 2 vezes menos 1 mais 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, quando eu multiplicar esse número aqui por menos 1, vai trocar o sinal, vai ficar positivo. Então eu vou ter 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Ora, isso vai dar 4 dividido por 2, que dá igual a 2. Então você percebe que eu tenho esse par ordenado ali, né? Quando x vale menos 1, y vale 2. Perfeito, consegui então determinar a função da letra B ali, é f de x igual a menos 3 sobre 2 vezes x mais meio. Tranquilo para você? Beleza, eu consigo fazer essa mesma coisa aqui, ó, com o gráfico. Tá? Se eu tiver aqui o gráfico, você percebe que eu já desenhei o gráfico aqui previamente das duas funções, eu marquei esses pontinhos aqui. Na letra A, você percebe, ó, 2 para x, 3 para y, 2 para x, 3 para y, tá aqui o pontinho, né? E esse pontinho aqui, ó, 3 para x, 5 para y, tá bem aqui. Aí eu fiz a reta, beleza? Eu liguei os dois pontos, fiz a reta. E aqui na letra B a mesma coisa, 1 para x menos 1 para y. Tá aqui, ó, 1 para x menos 1 para y, tá aqui o pontinho. E menos 1 para x, 2 para y. Menos 1 para x, 2 para y, tá bem aqui o ponto. Conectei os dois pontos, fiz a reta. Se o problema ele não te der esses pontos aqui, mas te der o gráfico da função, dessa forma aqui, tá? Como está mostrado, como está ilustrado aqui para você, você consegue muito bem daqui determinar esses pontos, certo? E aí efetuar exatamente tudo que nós efetuamos no exercício anterior. Então, através de dois pontinhos, eu consigo determinar a lei de formação da função no primeiro grau, ou através do gráfico também da função. Tá? Basta eu determinar, a partir do gráfico aqui, os pontos, e aí fazer daquela forma aí do exercício anterior. Beleza? Agora aqui é o seguinte, ó, nós finalizamos essa nossa aula. No próximo vídeo eu vou fazer um monte de exercícios para você de vestibulares, que cai toda essa parte inicial aí da função do primeiro grau que a gente abordou aqui de maneira genérica para você ter uma noção geral aí de como funciona essa função importantíssima, assunto importantíssimo de matemática. Fique ligado aqui no Matemática Rio, serão várias aulas de função do primeiro grau e vamos juntos! E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.